mais uma vez sejamos todos bem-vindos. Hoje o tema que será abordado por todos nós é Meu Reino Não É Deste Mundo, está em cargo do nosso irmão Celso Halbert, da Sociedade Espírita Simão Pedro. Uma boa palestra a todos. Boa tarde, noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos transitando em trânsito da tarde para a noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No início da segunda metade do século XIX, em Santos, estado de São Paulo, o poeta e filósofo Vicente Augusto de Carvalho, o filósofo conhecido como filósofo Vicente de Carvalho, diz em um dos seus poemas mais ou menos assim: que essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, pesada de dourados pomos, que ela existe sim, mas nós nunca a alcançamos, porque ela sempre está onde nós a colocamos e nunca a colocamos onde nós estamos. Congelemos isso. O mês de abril é um mês que tem eventos extraordinários para as criaturas humanas na caminhada terrena. Foi no mês de abril, por exemplo, que veio ao mundo físico o espírito mais evoluído que tem contato com a Terra. O nascimento de Jesus não se deu em 25 de dezembro. Não tem problema, podemos continuar comemorando aquela data, não há nada contra isso. Esse 25 de dezembro era uma festa pagã que existia antigamente, no século IV, e que o Papa Júlio, na época, na intenção, penso eu que muito louvável até, ele queria introduzir Jesus na sociedade de uma maneira mais ampla e queria transformar aquela festa pagã em uma festa religiosa, então ele decretou, porque ninguém sabia a data de nascimento de Jesus. Ele decretou que Jesus tinha nascido dia 25 de dezembro. E fiquemos assim, está tudo bem. Mas Jesus nasceu na primavera. Em dezembro, na Palestina, é inverno, e cai neve. E quanto mais recuarmos no tempo, mais neve caía. Então, era o tempo em que os animais ficavam guardados, protegidos, eles não ficavam a campo. Aqueles que tinham recursos um pouco maiores, tinham junto à sua casa uma outra dependência, que era dos animais. Os que tinham recursos menores, então os animais, em alguns casos, ficavam juntos mesmo, convivendo juntos para um aquecer os outros. E quando chegava a primavera, então, os animais levados pelos pastores, que eram os donos dos animais, iam para as pastagens e ficavam lá o tempo que o tempo permitia. Daí, aquelas dependências que eram destinadas aos animais durante o inverno, elas eram higienizadas, eram limpas e passavam a servir de hospedaria para as pessoas que transitavam para lá e para cá, porque no inverno ninguém transitava lá, era tudo coberto de neve, quase sempre. Hoje em dia existem estradas maravilhosas lá, muito melhores do que as nossas, mas naquele tempo não. Então Jesus nasceu numa primavera, numa das andanças de José e Maria também. Então, segundo Divaldo Pereira Franco, a data mais provável da vinda de Jesus, ou do nascimento de Jesus, é entre 6 e 8 de abril. Mas isso não tem tanta importância, a não ser para fazer uma introdução de fala. O que é importante é que ele veio, e muito mais importante o que ele deixou aqui para nós. Mas foi em abril também que chegou uma obra que nós aniversariamos com ela há poucos dias, no dia 18 de abril de 1857, o retorno dele. Eu me irei, mas rogarei ao meu Pai que vos mande um outro Consolador.
o Espírito verdade, que vos fará lembrar do que eu tenho dito e vos dirá muito mais que não tendes condições agora de entender. Tem pessoas que aguardam o retorno de Jesus em um corpo físico. E a gente deve respeitar esses entendimentos, né? Mas, às vezes, dá até vontade de fazer alguma ironia, né? Quer dizer, que então, está sendo esperado dentro de uma convicção religiosa, ele vai ter que nascer no Brasil, né? Mas é óbvio que vai nascer no Brasil, pois se Deus é brasileiro, por que Jesus não vai nascer aqui, né? Então, me desculpe, né, mas atende até para a ironia, mas vamos aproveitar a ironia e tirar conhecimentos, aproveitar para nos instruir aí também, né? Estamos mais ou menos como os judeus lá daquela época, que achavam que eles eram o único povo escolhido, então alguns, acho que fizeram um hiato de reencarnação muito longo e estão voltando agora, ainda achando que são os escolhidos. Mas não quer dizer que sejam criaturas que não sejam boas, alguns fazem muito mais caridade do que a gente, então os respeitemos. Mas, para fazer a introdução só, foi em abril também, no dia 2 de abril de 1910, que chegou Francisco de Paula Cândido Xavier. Então, esse mês de abril tem muitos eventos importantes para nós. Foi em abril também que chegou o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Foi em abril também que aconteceu aquela tragédia em Blumenau há poucos dias. A tragédia para aquele irmão nosso que provocou aquilo, né? Mas esse mês de abril tem coisas importantes para nós. E esse que chegou em abril, então, há 2000 anos, mais ou menos, ele chegou, era muito esperado. Desde muitos séculos era anunciada a chegada dele pelos profetas, por espíritos de altas esferas que tinham sido aqui enviados por Jesus, como em todas as épocas da humanidade, ele está enviando mestres aqui para essa escola, né? Então, alguns desses o anunciaram. Muitos, a gente até lembra ainda das falas, né? Isaías dizia que ele seria ungido nas águas do Rio Jordão, ele foi. Outro, Miqueias, que de mais ou menos uns 800 anos antes de Jesus, se referindo a um pequeno agrupamento de casas chamado Belém, ele diz meio poeticamente assim: e tu, ó Belém, que pequenina que és, entre os milhares de Judá, de ti há de sair aquele que irá reinar em Israel. Ele veio de lá. E não o reconheceram. Com outros apontamentos de outros profetas, não o reconheceram. Por quê? Porque esperavam alguém que ia pegar em armas, ia dar supremacia do mundo para eles, os judeus. Aí vê aquela criatura suave, doce. Por isso que quando ele está frente a Pilatos, que está nesse capítulo 2, no início desse capítulo 2, e disseram para Pilatos que iam trazer a ele alguém que se dizia rei dos judeus. Reis, naquela época, eram criaturas pomposas, poderosas, com exércitos que arrasavam com tudo. Aí entra aquela criatura, franzina, com as mãos atadas às costas, todo machucado. Pilatos tem uns diálogos, sai, quando ele volta, que é quando está essa passagem, Pilatos ainda reforça a pergunta: tu és o rei dos judeus? É incrédulo? Como rei? Pilatos. Aí Jesus diz a ele: o meu reino não é desse mundo. Imagina que tipo de reis que esse mundo conhecia. Esse que eu falei há pouco. Poderosos, pomposos, orgulhosos, violentos. Mas o reino dele não era aqui. O rei que os judeus esperavam era esse, guerreiro. Não aquela criatura suave. Ele veio para dar um reinado de alta sublimidade, mostrar postura de espírito de alta sublimidade. Não tinha como ser reconhecido. Mas ele diz nessa mesma fala, logo depois que ele diz: meu reino não é desse mundo,
ele diz: meu reino ainda não é aqui. Ainda. Quando a gente diz para alguém ainda não, é porque depois vem, né? Ainda não veio. Passaram-se 2000 anos. Quando será que vai vir? Para algumas pessoas já veio. Porque o que é isso, esse reino? Onde é que está isso? O reino de Deus, como os judeus falavam, né? Eles usavam esse termo, o reino dos céus. O reino dos céus, para eles, era quando estivesse na dimensão espiritual, estar bem, terra prometida, era o nosso planeta melhorado. Eles sabiam dessas coisas, aqueles que estudavam, mas oprimiam um pouco, eles sabiam. Eles não tinham ideia, quase. Não tinha ideia. Essa ideia, mais ou menos, como a maioria de nós hoje em dia, alguns de nós já um pouco mais avançados nas ideias, porque estamos estudando o quê? O retorno dele. Agora, jamais acerenados pelo sofrimento, tentando entender essa criatura. E para nós conseguirmos entender essa criatura, nós vamos ter que nos ater ao retorno dele. Que está registrado onde? Porque esse capítulo 2 do Evangelho vai falar da vida futura. Aliás, é um dos itens que alimentam. A vida futura, a realeza de Jesus, do ponto de vista, são os 3 itens que tem ali, e depois, na instrução dos Espíritos, só um item. Uma mensagem de uma realeza terrestre, uma que tinha sido rainha na Terra. Por isso, realeza terrestre, porque na vida real não era realeza. Se descobriu não realeza, achou que ia continuar sendo, mas descobriu não sendo. Então, nós temos que ater a esse retorno dele. E onde é que está registrado isso? Em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, quando escreve o Livro dos Espíritos, logo na introdução, no início do 2º parágrafo da introdução, Allan Kardec diz assim: esta obra contém a doutrina espírita. Quando Allan Kardec publica o Livro dos Médiuns, em 1861, ele diz assim, na introdução do Livro dos Médiuns, ele está falando do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos, aí ele diz assim: essa obra, se referindo ao Livro dos Médiuns, é um complemento daquela, do Livro dos Espíritos. Mas a doutrina está lá. Então, se Allan Kardec tivesse escrito só o Livro dos Espíritos e mais nada, estava completa a doutrina. O que ia ser muito mais difícil para nós era a compreensão, porque qual é a finalidade das outras 4 obras? Na sequência, no Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A finalidade é nos facilitar a compreensão do que está nas 4 partes do Livro dos Espíritos. Na verdade, são 6, né? Tem introdução e conclusão, que parece que a gente não conta, e às vezes quase nunca lê, eu também quase nunca leio. Então, ficamos assim. Mas, e por que são 4 partes do Livro dos Espíritos? E não 3 ou 5? No início, na primeira edição, eram 3. Em 1857, 18 de abril, eram 3 partes, e 501 questões. Depois que Allan Kardec foi se dando conta do com que ele estava lidando, porque esses espíritos de altíssimas esferas, quando vêm aqui, eu não sei como é que regulam isso, mas tem um tempo para despertar neles a missão que eles vieram para fazer. Então, quando Kardec publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele ainda estava, não sei se dá para dizer tateando, acho que é um exagero dizer isso, mas ele não estava com domínio completo sobre aquilo. Porque o espírito de altíssimas esferas, quando ele começa a mexer com coisas da espiritualidade, eles extrapolam a matéria. A matéria não os segura mais, apenas os mantém andando por aqui, mas a compreensão é outra. Então, quando ele lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, em 1860, já saiu completo.
E ele usou 4 partes, que na primeira edição, 2 das partes estavam juntas, a primeira e a segunda estavam juntas, depois ele separa. Porque ele usou 4 partes, que era o método científico da época. Porque a ciência, ele era um cientista, a ciência daquela época usava um método só. Hoje em dia tem muitos, isso que eu estou falando eu decorei, viu? Não precisa ficar impressionado, meus conhecimentos não chegam a tanto. A gente decora, vem aqui, fala, impressiona um pouco, o povo acha que a gente sabe, e a gente fica mais vaidoso e se atrasa mais um pouquinho na caminhada evolutiva. Pois é, mas é verdade. A gente às vezes brinca com coisas muito mais sérias do que a gente imagina. Mas ajuda a gente a decorar coisas, ajuda a gente a fazer falas, pelo menos, para ser que alguém aproveite, mas fiquemos bem cientes também que decorar coisa não dá evolução para ninguém. Pode ser que dê mais comprometimento, porque daí já teve contato, até já decorou, mas se não agiu... Bom, mas vamos agir, porque se eu ficar preocupado com isso, eu vou pirar, porque eu não tenho conseguido andar nem perto disso que eu fico decorando e falando para os outros. Mas diz também que é normal. Então, ele usou um método científico da época, que era composto de 4 passos. Eu vou dar uma acelerada aqui, quero voltar para o capítulo 2, pelo menos um pouquinho. Então, ele, naquela época, assim, definia o que ia estudar, porque ele viu aqueles acontecimentos, aquelas coisas que ele diz, olhando para uma mesa, dando resposta inteligente, ele diz assim, mesa não tem cérebro, não tem nervo, então tem uma força, tem uma inteligência agindo sobre essa mesa. E ele diz uma frase assim, que eu acho interessantíssima, entre tantas que ele diz, né, que ele diz assim, fatos novos se apresentam. Quer dizer, fatos novos, quer dizer o que é isso? Que não eram conhecidos. Fatos novos se apresentam e a ciência convencional não consegue explicar. Daí que ele começa, então, a estudar aquilo que ele recebeu, cadernos, anotações, um monte de coisas lá. É lógico que numa missão dessa, vai vir sozinho, ninguém vem sozinho, né? Então, muitos vieram antes dele, vai ajeitando coisas, ele veio acompanhado de outros, veio até um de reservas, caso eles falhassem, e conhecemos a história, né? Foi Leon Denis, por aí vai. Então, ele começa a estudar, mas como ele era um cientista, ele aplicou o método científico. Primeiro, o que eu vou estudar? Era uma coisa nova, não tinha conhecimento. Então, nessas anotações, essas coisas todas que ele recebeu, ele descobriu que no universo existem 3 forças, que dessas 3 forças promovem tudo que existe no universo, inclusive o universo. E que uma dessas forças é superior às outras 2. E uma dessas forças é o que a gente chama de Criador, chama de Deus, alguns dão os nomes diferentes. E as outras 2 forças é o princípio material e o princípio espiritual. Dessas 3 aí, vem tudo o que existe no universo. Então, ele foi definir qual é o objeto de estudo. Aquilo ali era uma dessas forças. Daí ele foi estudar. Na primeira parte, então, do Livro dos Espíritos, ele está definindo o que ele vai estudar. Na introdução, ele já diz que o princípio material ele não vai estudar, porque a ciência convencional já estuda. Então, ele vai ver se é Deus esse objeto de estudo. Porque esse era o método científico, esses 4 passos. Define o objeto de estudo, faz uma análise sobre tudo referente ao objeto de estudo, todas as possibilidades que apresenta o objeto de estudo, depois as leis que regem esse objeto e os resultados para esse objeto. Esse é o Livro dos Espíritos. Simples assim. É simples. Então, vai lá ler, ver se é simples. Para mim, pelo menos, não é. Decorar é. Decorar tem uma certa facilidade. Mas pena que não dá evolução espiritual. Mas, então, ele começa estudando. Ele pergunta, que é? Não é quem é, que é Deus. E vai indo. Lá na questão 10, ele pergunta se nós podemos já entender a natureza íntima de Deus. Os espíritos vão dizer que não. Falta-lhes os sentidos. Nós temos 5 sentidos, gente. Não é suficiente, já precisa desenvolver muito mais. E vai até mais ou menos lá pela 17, dessa proposta de ver se é Deus, ele descobre que não é. Então, no capítulo 2, né, os elementos gerais do universo, porque se tem um criador e tem elementos gerais, vai ter o quê? Vai ter o capítulo 3, da criação, e as criações daí tem vida, tem energia, fluido vital. Essa é a primeira parte. Então, ele definiu aí que Deus não é objeto de estudo.
Na introdução, ele já está dizendo que o princípio material não é, sobrou o quê? Sobrou o princípio espiritual. E é isso que ele vai fazendo na segunda parte do Livro dos Espíritos. E é por isso que o Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, compõe o maior número de questões. 538 das 1019 está na segunda parte. Por quê? Porque está fazendo um estudo de todas as possibilidades do objeto de estudo, que somos nós, os espíritos. E nos 3 primeiros capítulos, ele responde a pergunta dos filósofos que apareceram na Terra, certo? Desde o início da criação, quando começaram a surgir filósofos por aqui. O que eu sou? De onde eu venho e para onde eu vou? Eu nunca fiz essa pergunta, porque eu não sou filósofo, né? Mas a história diz que os filósofos perguntaram isso. Então, o capítulo 1 da segunda parte é dos espíritos. Então, vai dizer a nossa origem. Tá vendo? Qual é a nossa origem? O que eu sou? O espírito. Qual é a origem? Dimensão espiritual. De onde eu venho? De lá. Então, nesse primeiro capítulo, vai responder o que a gente é. E tem muita coisa lá, né? No capítulo 2, vai falar sobre a não é nada, sem nenhuma. Encarnação. Porque lá no capítulo 1, vai ver que a gente precisa evoluir, que o espírito precisa evoluir. Então, precisa vir na encarnação para que, com as dificuldades, com aquelas coisas todas, ir desenvolvendo com mais rapidez a inteligência. Então, a encarnação. E como a gente vem aqui, um dia acaba o veículo que a gente está usando aqui, né? Um dia a gente morre. Aí o que acontece? A gente volta. Qual é o capítulo 3º? Por isso que não é difícil decorar, gente, é uma sequência. E quem não tem o que fazer, como eu, assim, pode se dar o trabalho disso. Então, o capítulo 3, o difícil é decorar o título desse capítulo 3. Do retorno do espírito, a vida espiritual distinta à vida física. Eu acho que é mais ou menos assim. Então, são os 3 primeiros capítulos. E como uma vinda só não é suficiente, qual será o capítulo 4? Por isso que não é difícil de decorar. Da pluralidade das existências. E no capítulo 5, só tem um item, e são 11 páginas esse item, que é a questão 222. Kardec vai traçar um verdadeiro tratado sobre as pluralidades das existências. E daí para diante, a gente vai falando das possibilidades da gente. O capítulo 6 é da vida espírita, nós, objeto de estudo, né? Nós, os espíritos, agindo na dimensão espiritual. No capítulo 7, daí vai falar em reencarnação, que é do retorno do espírito à vida física. No 8, da emancipação da alma, nós aqui, a gente pode agir lá e agimos lá, vai falar das catalepsias, dos sonhos, sonambulismo, e por aí vai. No capítulo 9, fala de quando nós lá, interferindo aqui, que tem até uma questão que a gente já sabe de cor e salteado, né, 459, interfere esse espírito em nossas vidas, ou nossos pensamentos e atos na nossa vida. E a resposta é muito mais que marginais, e humildes são eles que nos conduzem. Isso aí, a maioria de nós já decorou essa questão, essa resposta. Porque esse capítulo, então, se refere à interferência dos espíritos aqui no mundo físico. No 10, a ocupação e missão dos espíritos. Eles têm que ter em mente que ele está fazendo uma análise de todas as possibilidades daquilo que ele estava chamando de objeto de estudo, que agora já está chamando de espírito. Então, 10 é da ocupação e missão. Qual é a ocupação e missão do espírito? O que nós vimos antes? É estando aqui, agir aqui, estando aqui, interferir lá, que é o capítulo 8. Aliás, a gente interfere lá muito mais do que a gente imagina. Não é só no sono, desdobramento, não. Quem faz atividade de prática mediúnica já deve ter presenciado algum ser da dimensão espiritual se queixando de que não consegue ir adiante, porque os da família que aqui estão não permite, pelos chamamentos, né?
Eu já conversei mais de uma vez com o espírito, pedi para mim na casa dele lá, pedi para os parentes dele deixarem embora. É uma interferência extraordinária. Não sei, eu imagino até que seja tal e qual de lá para cá. Então, a nossa missão e ocupação é essa, aqui agir aqui interferir lá e aqui voltar para lá. São 3. Estando lá, a mesma coisa. Que é o capítulo 6, né? Atividade lá, estando lá, vir para cá, que é o 7, e estando lá, agir lá, interferir aqui, que é o 9. Então, isso aí é a segunda parte do livro dos Espíritos. E depois mais um capítulo, né, que Kardec não dedica tanto tempo a ele, que é para os 3 reinos. Então, nós estamos ali. Quem quiser saber desse, segunda parte do livro dos Espíritos. O retorno desse governador espiritual ao mundo, agora, como nós já temos condições de entender melhor, não muito, mas melhor. Melhor não quer dizer total. Nós entendemos melhor. Na parte 3ª do livro dos Espíritos, ele apresenta as leis que nos regem. E apresenta 12 capítulos, e as leis são 10, porque o primeiro capítulo não é uma apresentação de leis, é uma definição da lei divina natural, é uma definição de leis. Acho que tem questões que a gente usa bastante também, né? Tem uma assim que a gente gosta de aplicar nos outros, né? Onde está escrita a lei de Deus, a 621, né? Na consciência, gosta de dizer para os outros. Ah, legal, é legal, está na consciência mesmo. Então, quando eu fui criado, quando cada um de nós foi criado, há bilhões de anos atrás, o Evangelho já estava aqui dentro. Porque as leis divinas são o Evangelho. Então, quando a gente anda com a Bíblia na mão, com o Evangelho na mão, com o livro dos Espíritos na mão, ele está num lugar muito mais bem localizado que na consciência da gente. E o último capítulo, que é o da perfeição moral, já não é mais apresentação de lei, já terminou de apresentar. É um ensinamento a nós de como praticarmos as leis divinas. Até essa preocupação esse homem teve. Primeiro, antes de apresentar as leis, ele explica o que é. Depois apresenta. Depois, lá no fim, ele ensina a gente a aplicar as leis que ele apresentou. A gente quer coisa mais fácil que isso? Eu quero, porque está difícil de transitar mesmo assim. Mas é natural também, gente. Isso é uma proposta para o futuro. Mesmo tendo se passado já praticamente 2000 anos, desde Jesus até a chegada do Livro dos Espíritos, esse tempo não foi suficiente. Tanto é que o reino dele ainda não é aqui. Precisamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Se nós formos olhar para os habitantes desse mundo que provocam tragédias, tem gente até que diz que esse mundo está cada vez pior. Não está, não. Não é assim que funciona a coisa. Nós precisamos olhar para as criaturas medianas como nós. Nós não estamos mal na caminhada terrena, gente. Nós não somos provocadores de tragédia. Já fomos. E muito. Mas não somos mais, já vencemos esse período. Então, o que a gente precisa é ter um foco, uma visão mais firme com direção ao futuro, que é a proposta do capítulo 2. O que eu quero para mim daqui, eu ia dizer 200 ou 300 anos, mas não vou dizer, eu vou dizer provocativamente, já que eu estou com 74 anos, eu vou dizer provocativamente o que eu quero para mim daqui uns 30 anos ou 40. É provocativo, para alguém pensar assim, que eu dissesse 200, 300 não tinha graça. Mas eu dizendo uns 30, 40, alguém vai pensar assim, não vai dizer, né, que são pessoas educadas externamente. Vai pensar assim, tio, daqui a 30, 40 anos o senhor já era. Claro que o Celso, CPF tal, identidade tal, é claro que já era. E se não era, coitado de mim, espírito, se estiver preso ali ainda, né, gente? Então, foi provocativamente para que nós consigamos estender o nosso olhar para um pouco mais além da vida física. Porque lá na 4ª parte do Livro dos Espíritos, no 2º capítulo, tem 2 capítulos da 4ª parte, no 2º capítulo vai falar dessa visão mais estendida. Porque o primeiro capítulo
que vai da 920 até 957, na 919, aquela resposta de Santo Agostinho, belíssima, né, que a gente costuma usar bastante também, ali termina a terceira parte, 919. 920 começa, então, Kardec a apresentar para nós o objetivo do estudo dele, começa a apresentar os resultados das coisas boas, das coisas ruins, de acordo com o quê? Com a vivência que esse objeto de estudo está tendo dentro das leis que o regem. E o objeto de estudo somos nós, e as leis que nos regem são as leis divinas morais. Então, conforme nós estivermos transitando dentro dessas leis divinas morais, vai ser o resultado que a gente vai ter agora como reencarnado. Então, o primeiro capítulo da quarta parte refere-se a nós reencarnados. Das penas e gozos terrenos. Palavras usadas naquela época. Hoje a gente entraria para uma linguagem mais moderna. Em vez de penas, a gente colocaria sofrimento e gozo, bem-estar. Então, do sofrimento ao bem-estar terreno. Então, de acordo com o meu trânsito por aqui, eu vou ter um bem-estar ou vou ter sofrimento. Não é difícil de entender. Eu concordo que o difícil é fazer a prática para dar o bem-estar terreno. Para mim também é. Mas de entender não é difícil. E o segundo capítulo, que é da 958 até 1019, aí é com a visão mais ampliada para o futuro, das penas e gozos futuros. Ou sofrimento ou bem-estar futuro. É esse futuro, sim, desencarnado. Como é que eu vou estar daqui, então, aos 30, 40 anos? Claro que o tio aqui já era, mas continua sendo. Vou estar como? De acordo com o meu trânsito dentro das leis divinas. Então, o livro dos Espíritos é algo assim extraordinário. Pena que a gente não tem... Eu vou repetir, não é difícil de decorar o que eu decorei. Agora, de entender o que está dentro de cada capítulo não é tão fácil. E de colocar em prática é mais difícil. Mas se fosse fácil, a gente já tinha resolvido tudo isso. Assim como para um aluno escolar, não é tão simples de vencer o ano e sair com nota boa para o ano seguinte, para a série seguinte. Nas reencarnações, conosco é a mesma coisa. Então, lá na escola, lá tirando 6, está bom. Aqui, se a gente tirar 6, eu acho que o destino deve ser alguma região umbralina, a gente tem que sair um pouco mais de 6 na história aqui, né? Agora, completude, André Luiz Espírito, que fala sobre os espíritos que conseguem completar no sentido de aproveitar bem a reencarnação, ele diz que são raríssimos. É natural que a gente volte com dificuldades, mas é natural também que a gente tenha lucidez, tomara que eu tenha, porque falar é tão fácil, né? Se as coisas para fazer fosse tão fácil também. Então, quando eu desencarnar, que estiver em condições de consciência plena dentro das possibilidades, que eu lembro que eu falo para os outros, né? Porque talvez eu tenha uma tendência de ir para as zonas de sofrimento, zonas de remorso, que eu lembre, né? O que às vezes eu falo que, e às vezes até pode parecer assim meio irônico, mas não é, porque um companheiro de doutrina espírita há muitos anos, lá na Federação Espírita, Vanderlei Ferreira, eu acho que era esse nome, falando sobre isso, lá no curso que nós estávamos facilitando lá para o pessoal sobre leis morais, dizer-lhe assim, eu já coloquei na minha cabeça o seguinte, o dia que eu acordar na dimensão espiritual, eu vou olhar para os lados e a primeira coisa que eu vou falar, onde é que está a pá e o balde? O que ele quer passar com essa ideia? Ele quer trabalhar para se recuperar, ele não quer entrar em zona de remorso. Eu lembro disso também, quando eu chegar lá, quando eu lembro assim, ai, Jesus, eu fui para fazer tanta coisa que eu não fiz, ou fui para não fazer tanta coisa que eu fiz, que eu lembro dessa história. O que eu posso fazer para me recuperar? Porque não existe castigo nas leis divinas.
Isso não existe. E está lá no capítulo 5, né? logo no início, no item 3, justiça das aflições. Primeira questão dessa quarta parte, a 920, Allan Kardec pergunta se é possível, as palavras não são exatamente essa, mas é mais ou menos assim, se é possível a gente atingir a felicidade plena aqui nesse mundo. Os espíritos dizem que não. Felicidade plena, não. Se consegue, são alguns momentos de felicidade. E todos nós já tivemos esse momento. De infelicidade também. Se nós formos analisar aí a nós, porque a gente tem um olhar, a gente, não sei se todo mundo é igual a eu, mas então eu vou falar de mim, essas coisas meio ruins, eu gosto de falar de mim mesmo, pode alguém achar ruim, né? E às vezes com razão até. Eu tenho um olhar para analisar melhor a quem? A mim ou aos outros? Não vou responder, mas vocês já imaginam qual é a resposta, pois é. Então a dificuldade da gente é essa, de fazer essa análise da gente, mas aqueles momentos de alegria que nós, não vamos chamar de felicidade, uma alegria assim, de uma coisa mais duradoura foi quando? Foi quando a gente fez alguma coisa ruim para alguém? Não foi, né? Embora a gente de vez em quando encontre alguém que diga assim, só vou ser feliz o dia que eu me vingar daquele, não sei quem lá. Não vai ser feliz. Tem gente até que se ilude. Vai ter um contentamento, porque se vingou, mas felicidade não. Então, nós já tivemos momentos muito bons. E se nós lembramos de algum, vamos tentar lembrar o que a gente fez antes de vir esse momento bom. Porque momento bom de alegria, podemos chamar de felicidade, ou de ira, de raiva, qualquer coisa, tudo isso é dentro. E esses momentos só surgem em nós depois de alguma coisa. Não brota por acaso. Algum acontecimento externo que movimenta o nosso interno, que vai demonstrar que a gente teve uma alegria ou uma desalegria. Essa palavra não existe, né? Mas entenderam. Então, nós já sabemos o caminho. Já sabemos o caminho de penas ou de gozos. Dos dois. De penas a gente conhece muito melhor do que o de gozo. Faz já bastante tempo que um dos grupos que eu participo lá no Simão Pedro, já que deve acontecer também, lógico, né? O dia assim, mais leve para mim é segunda-feira, que é o dia para alguns aí, o pavor é segunda-feira, né? É o dia mais leve para mim. E para outras pessoas lá também que já disseram isso. Porque a gente faz parte de uma atividade que a gente atende sofredores, desencarnados. Eu participo de 2 grupos mediúnicos na segunda-feira de manhã. Um deles a gente chama de desobsessão, que a gente dá um nome, que às vezes não se faz desobsessão, às vezes faz, e às vezes naquele que não tem nome de desobsessão se atende a obsessão, enfim. O pessoal que lida com isso sabe do que eu estou falando. Mas então, nesse grupo das desobsessão, às vezes a gente atende alguns casos, eu faço a dialogação, ali eu sou um anjinho, sabe? Tem toda a paciência do mundo. Não, toda não, bastante, mas não, também não exagero. Mas, então, tem alguns momentos, algumas criaturas que são trazidas ali com sofrimento extraordinário. E depois de um tempo ali de dialogação, e é um grupo inteiro vibrando em favor daquela criatura, além do médium ali, provocando aquele choque anímico, aliviando o sofrimento, e às vezes criaturas com alto teor de raivosidade, de revolta. Depois de um diálogo ali, a criatura sai totalmente modificada. Aquilo ali dá eu não sei explicar, porque a felicidade a gente não conhece direito, então a gente não sabe explicar. Mas é uma coisa tão boa. Tem momentos lá que a gente se emociona, às vezes até, depois do resultado de alguns diálogos. Não sou só eu, não, gente. É um grupo grande, 8, 10 pessoas. Então, nós já sabemos o que dá felicidade para a gente. É aliviar sofrimento. Porque o que dá evolução para nós, evolução como espírito, é agir em favor dos outros.
Nós ainda precisamos agir bastante em favor dos outros também para ajuste com coisas do passado. Mas a misericórdia divina é tão extraordinária que a gente vai evoluindo também, o carnê lá das coisas mais antigas vai ficando pendurado, vai indo, e a gente vai se ajustando no bem que vai fazendo. Pena que eu não faço aquilo mais. Aí nos outros dias da semana, daí não vou dizer para vocês como é, porque daí o anjinho está fora da casa espírita, e tem algo também exagero. Lógico, a gente não está transitando tão mal assim. Mas voltando para o nosso capítulo 2, deixamos o livro de Espírito agora em compasso de espera para a gente ir lá acessar. Isso aí foi uma provocação para a gente ir mais seguido nele. Talvez entrar em um grupo de estudo, onde a gente possa levantar dúvidas e ajudar a esclarecer dúvidas de companheiros. Quantas vezes eu esclareço dúvida minha de uma pergunta de alguém que, pelo menos em tese, sabe muito menos que eu. Esclareço a minha dúvida respondendo para aquela pessoa. Porque a espiritualidade benfeitora ajuda também a gente ir elaborando coisas, a gente vai aprendendo. Dizem que muito mais aprende quem ensina. Quem ensina aprende mais do que quem está aprendendo. Mas nesse capítulo 2, nós temos na instrução dos espíritos uma rainha, foi uma rainha terrestre. E ela, como rainha, não diz ali que era um espírito ruim como rainha, mas orgulhosa pelo menos era. Se era aquelas maldosas, como a história nos apresenta, alguma não diz ali, provavelmente não era, porque senão ela não ia estar no estado que estava na dimensão espiritual. Porque o problema dela que se entende ali, o problema dela na dimensão espiritual era com ela mesma, e não com os outros, não com as maldades que ela tenha feito para alguém. Então, pelo menos o entendimento meu, que não é lá tão grande coisa assim também, mas no meu entendimento era um espírito que veio para ser o que foi, mas que era para ter, tinha condições, pela evolução dele, tinha condições de dar um resultado melhor do que deu. Por isso, aqueles lamentos dela na mensagem. Então, ela aqui, onde ela chegava, tinha tapete vermelho estendido. E ela imaginava, quando morresse, com as ideias antigas, né? Quando morresse, ela ia ser recebida assim também. Não foi, gente. Não deram bola para ela. E, inclusive, ela encontrou criaturas que aqui ela considerava sei lá o quê, ela não diz muito bem ali, mas dá para entender, né? Eram muito superiores a ela. Aí nos deixa ensinamento para tudo quanto é lado. Também para a gente amenizar um pouco os preconceitos que a gente ainda carrega. Porque às vezes uma pessoa que está muito abaixo de nós, na nossa visão terrena, muitas vezes é um espírito muito mais evoluído que a gente. Em que, em alguns casos, a gente já soube história de que vai antes, né? E acaba recebendo alguém que se achava muito aqui, chega lá e recebe essa criatura, o espírito está lá estendendo a mão para ajudar. Mas ela fala sobre isso. Então, ela vai dizer ali na mensagem dela que lá vai ser perguntado, que é a mensagem, nosso tempo está quase vencendo, ela vai dizer que lá não é perguntado o que tu foi, aquelas coisas todas, vai ser perguntado simplesmente assim, quantas lágrimas tu secaste enquanto lá estiveste? Eu não gosto muito de falar essas coisas, porque já faz um certo tempo que eu estou aprendendo a escutar também o que eu falo para os outros. E eu tenho que, quando eu faço essa pergunta que está ali, a pergunta, eu estou falando para vocês, mas fui eu que lia para mim. Quantas lágrimas eu já sequei aqui? Se é que já sequei. Tem que pensar nessas coisas. E a gente já secou muito mais lágrimas do que a gente imagina. Às vezes, um simples gesto da gente serve para secar lágrimas. Ou para não chegar a ponto de brotar lágrimas, que mais interessante, no meu entendimento, nem é secar lágrimas, é ter uma ação que não venha a verter lágrimas. E todos nós temos condições de fazer isso, cada um dentro da sua possibilidade, né, gente? É desse jeito, né? Uma das leis divinas é a lei de sociedade, né?
É dentro desse processo de nos ajudar uns aos outros. Por que Jesus disse que o meu reino ainda não é aqui? Ele está se referindo a um habitat, né? Um lugar onde ele vive, o espírito, não precisa nem ser o dele, porque ele é o espírito mais evoluído, tem contato com aquilo. Mas eu penso assim no habitat dos Chico Xavier, das Madre Teresa, Irmã Dulce, os Bezerra de Menezes. Vamos imaginar um mundo assim, o que eles fazem lá? Mas lá ninguém precisa de ninguém, sempre se precisa de alguém em qualquer lugar. Então, sempre um ajudando os outros. Na verdade, eles sempre acabam ajudando a gente. Então, a função deles é ajudar os outros. O dia que nós realmente nos ajudarmos uns aos outros, o reino de Deus está chegando entre nós. E ele está muito mais próximo do que a gente imagina, porque foi Jesus que disse, né? O reino de Deus está dentro de vós. E quanto ao poema de Vicente de Carvalho, quando ele diz que essa felicidade que supomos, né, árvore milagrosa que sonhamos, que ela existe sim, mas nós nunca alcançamos, e ela está sempre onde nós a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. É porque nós ficamos jogando o estado de felicidade para coisas e coisas que a gente não tem. Não vamos ter felicidade com coisas, e se a gente põe esse foco numa coisa com felicidade, quando a gente conquista, a gente vê que não tem felicidade nenhuma. Todos nós já passamos por exemplos desses. Eu lembro que uma época, a minha felicidade seria ter um sítio. Isso faz muito, na minha vida faz muitos anos, isso é muito mais. A minha felicidade era ter um sítio. E um dia eu comprei um. Mas depois eu tive uma felicidade maior ainda, foi quando eu consegui vender. Estão rindo, né? Cuidado, eu posso ser vingativo, e Deus não sei, não. Mas depois eu tive outro, e o tempo já está vencido. E eu estou falando coisa engraçada, mas é coisa séria. Depois eu tive um outro sonho, que era uma casa na praia. O processo foi o mesmo. Esse durou, eu fiquei mais tempo lá, mas muitos anos depois foi uma grande alegria, uma grande felicidade quando eu consegui vender. Isso não quer dizer que a gente não tem que ter esses objetivos. Claro que pode ter, deve ter, traz conforto para a gente, traz bem-estar para a gente, para a família da gente. Não é ser contra isso, gente. Mas não que a gente coloque isso como objetivo de felicidade, de bem-estar, de conforto, isso aí tudo bem. A felicidade não é deste mundo, mas desse mundo ela pode ser. Que Jesus nos ilumine, nos ampare sempre, e que essa sequência extraordinária que o Evangelho vai fazendo, tudo que Allan Kardec escreveu é sistematizado. E a gente ouve muito essa palavra na doutrina espírita, do mais simples para o mais complexo. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.